Saudações, meu nome é Fabrício José Pereira, eu sou coordenador do projeto APQ 02960-21, intitulado Ecofisiologia de espécies vegetais com potencial para revegetação de áreas impactadas por rejeitos de mineração em função de variações em fatores ambientais secundários. Esse projeto ele foi financiado pela FAPEMIG, de acordo com o edital Universal 2021, e foi executado na Universidade Federal de Alfenas, onde eu sou docente, e teve vigência entre o período de 2022 a 2025. A ideia desse projeto ela foi baseada na necessidade que a gente tem de revegetar as áreas impactadas por rejeitos de mineração de ferro, onde aqui em Minas Gerais nós tivemos dois grandes eventos, desastres ambientais que foram muito impactantes. O primeiro ocorreu em novembro de 2015, onde está mais ligado a esse projeto nosso, que foi o da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. Esse desastre, particularmente, liberou milhões de metros cúbicos de resíduo de mineração de ferro e causou destruição de cidades, de áreas naturais ali, impactando fauna, flora e a vida humana também. E ao longo de uma grande área pela bacia do Rio Doce. Esse foi um evento muito impactante. A gente tem trabalhado já com esse resíduo desde alguns meses após esse desastre, onde a gente foi lá e coletou esse resíduo e vem trabalhando com experimentos com ele já há algum tempo dentro do nosso grupo. Essas áreas impactadas, dá para ver nessa imagem, elas têm a característica de ter isolado o solo dessas regiões, porque a gente tem metros de altura acima do solo cobertos por lama, que foi lama resultante desse resíduo de mineração. Então esse resíduo acumulou em grande quantidade acima do solo. Então as plantas que são introduzidas ali, elas precisam ter tolerância a esse tipo de material, porque ela não tem mais contato com o solo, não existe solo. E esse resíduo ele contém muitos poluentes como cádmio, chumbo, arsênio, cromo, níquel em grande quantidade, além de grandes quantidades de alumínio e de ferro, que é característico da região e do material que foi removido, por ser um resíduo de mineração de ferro. E esse material, apesar de ter esses poluentes, ele demonstra sim uma tolerância mediana para plantas, depende da espécie, mas muitos trabalhos têm demonstrado que o resíduo não é tão tóxico para as plantas, em curto prazo pelo menos. Os experimentos são relativamente curtos, mas a ideia nossa, então, já que trabalhos nossos e de outros grupos têm demonstrado que as plantas são tolerantes, é verificar o efeito de fatores secundários do ambiente nesse tipo de material. Como que os fatores do ambiente, nesse foi o objetivo principal, que podem naturalmente ocorrer, possam vir a afetar as plantas que estão sendo aplicadas nesse ambiente para revegetação ou revegetação dessas áreas. Então, basicamente, a gente fez vários experimentos dentro de 4 principais temas, que seria o efeito do pH, do resíduo de mineração nas plantas. Então, o pH normal desse resíduo é em torno de 6, isso tem sido demonstrado já em trabalhos anteriores.
mas a redução e o aumento do pH afeta a disponibilidade de poluentes, que poderiam estar afetando, então, a tolerância das plantas nessas condições. Então, esse experimento a gente trabalhou com alface com Esquinus terebintifolia, onde a gente avaliou o que ocorreria, né, com essas plantas com mudanças no pH. Só lembrando que o pH no ambiente pode ser alterado por exemplo, a redução por efeito de chuvas ou por efeito de deposição de matéria orgânica e a degradação dessa matéria orgânica ali em cima do resíduo de mineração. Então isso acontece em solos e possivelmente também no resíduo de mineração. É um tipo de efeito natural. E o aumento do pH também pode ocorrer no ambiente, dependendo da composição ali da química. Então a gente tem ainda o efeito da compactação do resíduo de mineração nas plantas. A compactação é um efeito também que ocorre naturalmente no ambiente por hidratação e evaporação dessa água que acontece ali no solo, né, que ela incorpora no solo ou no resíduo, e também por pressão de superfície por animais ou ação antrópica, né, por humanos de alguma maneira. Então, a gente testou a compactação também com plantas de Esquinus terebintifolia e com isso a gente conseguiu observar alguns efeitos que eu vou comentar daqui a pouco. Além disso, o efeito do sombreamento das plantas cultivadas em resíduo de mineração foi testado por conta de o sombreamento ser um tipo de evento natural que vai acontecer quando há sucessão ecológica e plantas mais altas vão sombrear aquelas plantas pioneiras, né, que foram introduzidas. Então a gente testou isso aqui com Esquinus terebintifolia também, que é uma planta arbórea e que a gente já tem demonstrado ser tolerante ao resíduo e que tem potencial para a revegetação dessas áreas, mas é uma planta heliófita, onde o sombreamento poderia causar prejuízo a médio e longo prazo para essas plantas que foram introduzidas. Então a gente testou o efeito do sombreamento. Além disso, o efeito do alagamento do resíduo de mineração nas plantas, né? Então, o alagamento ele pode aumentar a disponibilidade de poluentes, né, que estão presentes ali no resíduo, aumentando potencialmente a sua toxicidade para as plantas, então, fazendo com que elas sintam um efeito mais intenso, né, dessa toxicidade, mesmo uma planta tolerante. Então esse experimento pode ocorrer assim também no ambiente, esse tipo de efeito, porque ao longo da bacia do Rio Doce, em áreas próximas ao rio, ela pode estar sujeita ao alagamento periódico ali, pelo menos, de algumas áreas. Então a gente testou esse efeito do alagamento em plantas de taboa, né, de Typha dominguensis. Em todos esses experimentos, a gente avaliou características de fotossíntese das plantas, utilizando o IRGA, né, que é um equipamento que mede as trocas gasosas foliares, onde a gente vê as trocas de CO2 e de água da planta com o ambiente, permitindo a interpretação, né, e o cálculo da fotossíntese. Além disso, a etapa fotoquímica foi avaliada com um fluorômetro modulado, né, um mini-PAN, onde a gente verifica se há problemas também, ou se há estabilidade, ou até algum tipo de efeito positivo na etapa fotoquímica. E os dois equipamentos se complementam de certa forma. Esse aqui é um equipamento que a gente usa para estimar o teor de clorofila nas plantas, que também tem a ver com a questão fotossintética. Além da fotossíntese, a gente fez a biometria das plantas, avaliando contagens, né, por exemplo, número de folhas, número de clones, no caso da taboa, número de raízes, né, no experimento de compactação, isso foi muito importante, e a biometria também relacionada às massas, né, massa fresca e massa seca das plantas.
E isso foi avaliado de forma geral também para todos os experimentos. A anatomia da raiz e da folha, dependendo do experimento, a gente focou no que era mais necessário ali por conta do tempo, né? Não é possível fazer tudo às vezes. E para ajudar a explicar os efeitos do poluente na fotossíntese e a consequência disso para o crescimento das plantas. E nos experimentos a gente também usou o espectrômetro de absorção atômica para quantificar, né, os poluentes no resíduo e nas plantas. Basicamente, nas plantas a gente avaliou ali naqueles experimentos onde isso era mais importante, como o de fitorremediação, que a gente ainda está trabalhando. Como são vários experimentos, né, e a gente teve que fazer experimentos complementares dentro daqueles 4 temas, esse projeto gerou bastante produtos, né, onde a gente teve 20 resumos que foram apresentados em congressos nacionais e internacionais, 7 artigos já produzidos, sendo que 3 foram publicados, vou falar mais deles daqui a pouco, e 4 ainda estão em fase de redação. Mas possivelmente uns 2 ou 3 a gente consiga mandar ainda no primeiro semestre de 2000, submeter para revista, né? No primeiro semestre de 2025 já sejam submetidos para as revistas. E 2 dissertações de mestrado no programa de pós-graduação em Botânica Aplicada da UFLA, onde eu sou docente permanente, né? Elas foram defendidas, uma referente ao efeito do sombreamento e outro referente ao efeito da compactação do resíduo, que eu vou comentar também daqui a pouco. Trabalhos de conclusão de curso, a gente tem 3 defendidos e teve 3 ainda em andamento, mas que devem ser defendidos até julho, né, desse ano ainda, de 2025. E 6 alunos realizaram iniciações científicas, né, alguns de forma voluntária, alguns com bolsas, por mais de um ano, inclusive, né? Então a gente teve um aluno que já está trabalhando há 4 anos, 3 anos ao longo do projeto, né? Então eu vou comentar um pouco sobre essas produções. Os resumos, como são muitos e a gente tem um tempo de certa forma limitado aqui para esse tipo de vídeo, eu vou só comentar alguns aspectos gerais. A gente teve publicação desses resumos em eventos locais de todos os experimentos realizados, foram resultados parciais, né? Então a gente tem eventos de pós-graduação na UFLA que publicaram resumos, eventos aqui como o Simpósio Integrado da Universidade Federal de Alfenas, que também publicaram resumos, o Congresso de Meio Ambiente aqui em Poços de Caldas também publicou alguns desses resumos lá, alguns até de forma expandida, e eu publiquei um resumo num evento internacional que ocorreu em Houston, nos Estados Unidos, chamado Ensure 2025, onde eu falo desses efeitos secundários do ambiente no resíduo de mineração e como eles impactam as plantas, né? Isso ocorreu agora em abril de 2025. Então, os detalhes deles estão no meu Lattes e é possível depois ver lá os detalhes para quem tiver interesse. No final dessa apresentação eu coloco lá o endereço do Lattes para conferência. Os artigos a gente tem 3 já publicados e 4 ainda em redação. Eles foram publicados em revistas relevantes para a área e também muito relevantes para o tema, né, de mineração e de poluição ambiental aí, ou de ciências ambientais ligados ao projeto, né? Eu vou comentar sobre os 3 publicados aqui, e os que ainda estão em redação são referentes ao experimento do alagamento e do sombreamento, que
possivelmente pelo menos 2 a gente submeta ainda até o primeiro semestre agora, ou até o final do primeiro semestre, ou início do segundo semestre de 2025. Então a gente tem esse aqui, foi o primeiro experimento que foi publicado. Isso foi um experimento referente a um trabalho de conclusão de curso, eu vou comentar depois, da Poliana, né? Ainda em 2022, assim que o projeto foi implementado, onde a gente testou o efeito do resíduo nas plantas de esquinos terebintifolia, comparando elas com as plantas cultivadas em areia, onde a gente verificou uma certa toxicidade, né, do resíduo para essas plantas de esquinos terebintifolia, onde afetou a emergência das plantas, afetou também o crescimento, elas cresceram menos no resíduo, mas a planta ainda demonstrou tolerância, né? A anatomia, por exemplo, não demonstrou nenhum tipo de efeito de necrose ou anatomia foliar, né? Necrose ou toxicidade, demonstrando que a planta tem potencial mesmo para revegetação e recuperação dessas áreas. E nesse experimento aqui, a gente foi o primeiro que verificou a possibilidade do resíduo estar sendo compactado mesmo, porque já nesse experimento a gente verificou que algumas raízes tinham dificuldade de penetração ali no resíduo, né? E isso já indica que haveria algum tipo de efeito negativo, né, da compactação e que esse material é sujeito, né? Esse artigo é Open Access, então dá para acessar ele e ler de acordo com o interesse de cada um. Ele foi publicado em 2024 e esse outro aqui foi publicado agora em 2025, que é uma continuidade, né, desse trabalho que eu acabei de comentar. Esse artigo aqui é sobre o efeito da compactação do resíduo também em plantas de esquinos terebintifolia, onde a gente avaliou características de crescimento, de fotossíntese e de emergência dessas plântulas, né? Nós testamos aqui a compactação de superfície, colocando um peso, né, em cima do resíduo, e também a compactação que potencialmente é gerada por evaporação da água, desse resíduo. Então a gente hidratou e deixou a água evaporar e depois hidratou de novo, e esse tipo de efeito aproxima as partículas do resíduo. Ele tem uma composição heterogênea de partículas maiores e menores, e esse movimento faz as partículas menores preencherem os poros, né, ou espaços entre as partículas maiores, causando a compactação. De fato, a gente viu que isso acontece no resíduo de mineração, é o primeiro trabalho que demonstra isso, já publicado para qualquer tipo de resíduo, na verdade, de mineração, e demonstra que ocorre essa compactação pela mudança na hidratação. O resíduo é hidratado e evapora, ele naturalmente vai gerar essa compactação. E a compactação de superfície também gera um efeito, apesar dele ser menos intenso do que o da própria evaporação natural da água. E isso cria dificuldades para a planta desenvolver, limita parcialmente o desenvolvimento, mas a espécie Esquinus terebintifolia também demonstrou tolerância ao resíduo compactado, sendo de grande valia para a revegetação dessas áreas, né? E esse terceiro artigo, que foi publicado esse ano também, 2025, é sobre o efeito da mudança de pH do resíduo de mineração de ferro. E onde a gente testou 4 níveis de pH 4, 5, 6 e 7. O pH normal do resíduo é 6. Aí a gente demonstra nesse experimento que é possível reduzir o pH do resíduo utilizando ureia, e é possível aumentar ele
utilizando calcário, sendo possível corrigir esse pH. Outra coisa importante desse experimento é que a gente demonstra que a redução do pH 4 e 5, não permite que as sementes de alface que a gente usou nesse experimento se desenvolvam. E a gente usou a alface aqui justamente porque ela é uma planta bastante sensível a poluentes, tem muitos poluentes no resíduo, né, como eu já comentei, aqui tem alguns listados ali, como alumínio, cromo, cádmio, chumbo, e esses poluentes afetam negativamente a germinação do alface, né, que é uma planta já demonstradamente sensível a resíduos de mineração e também a poluentes metálicos. E a gente verificou que as sementes germinam, as plantas crescem normalmente quando o pH é 6 e 7, mas nenhuma semente germinou no pH 4 e 5, demonstrando um aumento significativo da toxicidade do resíduo nos pHs mais baixos. Esse experimento a gente também testou com Esquinus terebintifolia, que é uma planta mais tolerante, né, em uma árvore, mas esse artigo ainda não está publicado, né, está em fase de preparação. Aqui a gente tem uma folha de rosto, né, da dissertação do Ailson, né, do Damião Ailson da Silva Lima, que foi meu orientado de mestrado no programa de pós-graduação em Botânica Aplicada, onde a gente tem a execução dessa dissertação sobre o efeito do sombreamento nas plantas de Esquinus terebintifolia. Nesse experimento, a gente observou que a Esquinus terebintifolia, apesar de ser uma planta heliófita, ela sobreviveu e desenvolveu bem nas 3 condições de sombreamento que a gente testou. As plantas a pleno sol, a 30% e a 60% de sombreamento. E o sombreamento, na verdade, ele não gerou um efeito negativo para essas plantas. E a gente fez o experimento comparando plantas em resíduo de mineração e em areia, né, complementada ali com solução nutritiva. E o resíduo causa uma certa toxicidade para as plantas, como já vem sendo demonstrado nos outros trabalhos também com essa espécie, mas apesar disso ela sobrevive e consegue crescer, né, e desenvolver. Então não teve alterações tão significativas assim para a fotossíntese, não tem nenhum tipo de necrose na anatomia foliar também, e as plantas cresceram de forma adequada nessas condições de sombreamento, né, no resíduo, demonstrando o potencial dela para revegetação. Esse aqui é referente à dissertação da Poliana Noemi da Silva, que trabalhou com o efeito da compactação do resíduo, que é referente àquele artigo que eu já comentei e que tem os mesmos efeitos. Eu fui orientador dela também no programa de pós-graduação em Botânica Aplicada da UFLA, né, e ela defendeu agora em 2025 essa dissertação. A dissertação anterior sobre a compactação foi defendida em 2024. Aqui é referente aos trabalhos de conclusão de curso já defendidos, onde a gente tem esse aqui do Felipe Silva Gomes, que é referente àquele artigo sobre o efeito do pH nas plantas de alface. Então já foi publicado o artigo e ele defendeu esse trabalho de conclusão de curso em 2024, né, para o curso de Ciências Biológicas Bacharelado da Universidade Federal de Alfenas. Então são os mesmos resultados que eu já comentei. Aí a gente tem aqui ainda o trabalho de conclusão de curso da Poliana Noemi da Silva, que é referente àquele primeiro artigo que foi publicado em 2024, na comparação da toxicidade do resíduo nas plantas, né, para as plantas de Esquinus terebintifolia, quando cultivadas no resíduo e em areia complementada com solução nutritiva, né? E são os mesmos resultados daquele artigo já descrito lá. Esse
foi o primeiro TCC ali defendido dentro desse projeto e também o primeiro artigo, né, que foi publicado dentro do projeto. Esse TCC foi defendido em 2022 e o artigo publicou em 2024. Aqui ainda o terceiro trabalho de conclusão de curso, que foi do Matheus Bueno da Silva, também do curso de Ciências Biológicas, bacharelado da Universidade Federal de Alfenas, que defendeu esse trabalho em 2024 sobre o efeito do pH do resíduo de mineração de ferro nas plantas de Esquinus terebintifolia. Diferente daquelas plantas de alface, o Esquinus ele germinou em todos os pHs, pH 4, 5, 6 e 7. Só que o pH 4 gerou muito poucas plantas que acabaram morrendo. O pH 5 elas até sobreviveram. E a gente teve uma redução grave fotossintética e também de crescimento no pH 5, comprovando, né, que a redução do pH aumenta a toxicidade. Mas também demonstrando aqui que plantas tolerantes elas aguentam um pouco mais, né, essa redução do pH ali do resíduo de mineração em comparação com uma planta sensível como a alface. Esse artigo está em preparação ainda, mas deve ser submetido em breve, até julho de 2025, eu acredito. E o trabalho de conclusão foi defendido em 2024. Então, é isso, para não prolongar demais, né? Os detalhes dessas produções todos estão no meu currículo Lattes, aqui tem o endereço e meu e-mail ali também para qualquer necessidade. Eu quero agradecer inicialmente à FAPEMIG pelo financiamento do projeto, ele foi imprescindível para o nosso laboratório, nós compramos 6 equipamentos, né, muito importantes, como um micrótomo e um microscópio de captura de imagens, né, que foi extremamente importante para a parte de anatomia, e o apoio foi realmente inestimável para o grupo. E a gente tem ainda que agradecer à Universidade Federal de Alfenas, onde eu sou docente, pelo fornecimento de estruturas e também pela disponibilização de recursos humanos, né, de discentes e de reagentes quando necessário para complementar as atividades do projeto. A Universidade Federal de Lavras, onde eu atuo como docente permanente do programa de pós-graduação em Botânica Aplicada, e onde 2 dissertações foram orientadas dentro desse projeto. A CAPES, pelas bolsas de mestrado, né, e também pelos recursos ao programa de pós-graduação, onde eu já comentei, né, essas dissertações foram desenvolvidas, e também ao CNPq, pelas bolsas de iniciação científica dos alunos que executaram o projeto e também pela minha bolsa de produtividade em pesquisa. É isso, obrigado.